Bem-vindos a mais um episódio do Track Record. Aqui a gente fala sobre carreira no mercado financeiro e trazemos pessoas relevantes do mercado para bater um papo com a gente. E hoje eu trouxe não só um executivo, mas um profissional que trabalhou comigo aí no mundo dos institucionais e foi responsável por implementar uma estratégia de investimento no exterior. Tem essa experiência aí do lado buy side, tanto o buy side quanto o sell side, e hoje é sócio da Brunel, né? E ajuda aí as gestoras a conectar com o mercado de institucional e a fazer novos negócios. Bem-vindo, Marco Túlio. Obrigado aqui pela presença. É uma honra aí receber você. Eu que agradeço. Um prazer poder estar aqui e poder trocar ideia. É bom demais. E aí eu queria começar falando um pouco desse seu histórico, né? Como é que era o Marco Túlio, que queria começar no mercado financeiro, qual que era a sua aspiração aí do mercado do Marco Túlio jovem, o que ele queria? Queria ganhar dinheiro, queria viver o glamour do mercado financeiro, se é que ele existe? Cara, vamos falar bastante do glamour, mas a minha história ela é um pouquinho diferente. Eu espero que ajude quem ainda não pensou no mercado financeiro. Eu sou publicitário de formação, sou formado em marketing, publicidade e propaganda. Trabalhava com produção de televisão. Participei da produção do primeiro programa interativo do Brasil, época que o Big Brother bombava. A gente fez algo na época pelo SBT, que começamos regional em Floripa e pegou o Brasil inteiro. E me deu uma projeção naquela área. E foi quando eu ganhei dinheiro, quando eu ganhei meu primeiro dinheirinho. E aí eu comecei a investir a minha grana. Então eu entrei no mercado financeiro, na real, fazendo meus investimentos. Depois de algum tempo, eu comecei a estudar muito do assunto. E vocês vão notar que eu falo bastante, eu gosto de falar. O pessoal começou a pedir para eu fazer curso, palestra. Eu comecei a fazer, literalmente, na tora. Sim, era para bater papo com a galera e explicar. Cheguei a fazer palestra aberta dentro do Terraço Shopping. E eu não era nada, não tinha ideia do que era certificação, não tinha nada. Eu falava do como eu investia. Ah, legal. E aí, na época, XP Investimentos bombando, crescendo, eles falaram, cara, por que você, em vez de fazer isso de graça, você não vem ganhar dinheiro? 2 vezes. Um, fazendo o treinamento, e o segundo, quando o cara começar a operar, você ganha também. Eu gostei dessa ideia. Aí, só não entrei na XP primeiro, né? Fiz a minha certificação de assessor de investimentos, abri o meu escritório, comecei a operar por uma outra corretora. Só que menos de um ano depois eu me integrei à XP Brasília e aí fiquei lá por um bom tempo. Era a época da grande expansão assim, da XP, né? A XP estava no mercado de educação e também criando os novos escritórios, né? Isso, cara. A gente chama de ramp-up. Ramp-up. Aquela época que era assim, eu rodei o Brasil treinando novos assessores. Na época da XP o pessoal me chamava de Silvio Santos. Então, eu ainda era muito gordo, a gente vai falar disso depois de uma outra hora aí, mas eu ainda era muito grande, falava muito alto e servia para treinar as pessoas. Então, era divertido, porque eu ia para Espírito Santo, para Manaus, para treinar novos assessores, abrir novos escritórios. E a XP tinha essa rotina de treinamento. Então, eu ia para lá para no final de semana, ali sexta, sábado e domingo, dar aqueles cursos, aprenda a investir na Bolsa de Valores, análise técnica, o mercado futuro. E de segunda a sexta eu treinava os operadores. Então, eu saía daqui numa sexta-feira à tarde, ia para uma cidade, dava aula para os clientes no final de semana, de segunda a sexta eu treinava os operadores, depois voltava. Então, foi um grande ramp-up, mas eu cheguei meio que sem ter ideia do que estava acontecendo. Foi a onda me levou total. O que eu acho que serviu de diferença é que eu conseguia enxergar a oportunidade e abraçar. Como você bem disse, foi a época que começou o Deep Finance no Brasil, as pessoas começaram a falar do que era investimento, sair do banco. Sim. E questionar os investimentos que vinham só do banco, né? Porque era bem associado, assim. Porque fazer investimento tinha que ir para o banco, né? Cara, era só associado e existia uma dependência, assim. Era status ser o gerente de uma agência XYZ. As pessoas tinham uma dependência daquilo. Eu lembro, no começo de XP, de eu oferecer um investimento para uma pessoa e o cara marcar uma reunião dele na agência bancária dele e explicar para o gerente dele. Questionar o gerente. Era uma dependência mesmo. A gente tinha um bias, uma vinculação de que dinheiro era só no banco muito grande. Então, foi sofrido, suado, sangramos muito para poder fazer essa ruptura, mas quem teve perseverança e quem se dedicou de fato a estudar, a aprender, para poder compartilhar, poxa, voou.
Pelo que eu entendi, você não foi com a cabeça assim... não é a cabeça da pessoa que está querendo entrar no mercado financeiro hoje, né? Você entrou com a cabeça assim, deixa eu conhecer esse mundo aqui, deixa eu me envolver mais. Talvez o cenário do mercado financeiro era outro completamente. E aí minha pergunta ia ser assim, você teve um choque de realidade do que... Você esperava alguma coisa e na hora que você vivenciou esse mercado, você teve um choque de realidade? Porque eu pergunto isso porque acho que hoje existe esse choque de realidade, de gente que imagina trabalhar no mercado financeiro e quando começa a trabalhar, vê algumas coisas um pouco diferentes. Como é que foi para você? Como é que é aquele ditado dos Instagramers, quem vê pose não vê corre, ou alguma coisa assim, né? Uhum. Cara, sim, tinha esse sonho de que era um glamour do caramba, que você vê todo mundo, né? Na minha época ainda existia, o pessoal ainda usava aquelas camisas com o nome bordado, a botoadeira. Aí você olhava para aquilo, cara, isso é muito legal, e aí eu quero fazer isso. Mas é puxado. A hora que você entra de fato e vê as horas que é, o estudo que é, e principalmente é uma profissão que, pelo menos por onde eu entrei, que é essa parte do comercial, essa parte do relacionamento, ela é vinculada à produção, come-se muito capim. Muito capim mesmo. Eu falei aqui agora dos cursos, cara, você trabalhar de segunda a sexta, na sexta-feira chegar no escritório às 7 da manhã para o morning call e ter que peitar, dar uma aula das 7 às 10 da noite e voltar no sábado de manhã, não é para qualquer um. Sim, é um batidão ali, né? Então, tem sim essa coisa do glamour e brinco muito sacaneando os Faria Limer, sacaneando o pessoal de São Paulo, que é aquele cara que a casa dele é um colchão no chão, uma geladeira com uma lâmpada dentro, mas ele sai dali com a camisa bonita, com um carro bonito e faz a pose. É assim, não vou dizer que é a maioria, mas é um número bem grande de pessoas que vivem assim nesse mercado. Esse aspecto visual, ele é muito cobrado não em todos os pontos do mercado financeiro, mas em muitos né? Eu tive uma conversa essa semana com um gestor, né? Ele era mais da parte comercial. Você vê quão arrumado ele vinha e brincava que o pessoal que ficava na mesa ali, né? Ficava ali no back-office, cuidando de outras coisas, era um pouco mais tranquilo, né? Então, existe muito essa pegada visual que é um gancho aí do mercado financeiro, com certeza. E antes de eu passar a bola aí e continuar com o Marco, eu queria fazer um aviso rápido, né? Se você se você gosta desse tipo de conteúdo e deseja continuar acompanhando a gente, dê um like, compartilhe aí com seus amigos, né? Se inscreve no canal que ajuda bastante a gente, né? Com certeza. E pega o link e manda para quem você acha que precisa ouvir isso, porque a gente começou esse processo lá atrás do Deep Finance, mas isso é uma evangelização diuturna. Então, pega, manda para quem você acha que precisa ver, porque tem muita gente ainda que está nesse mundo que a gente descreveu lá atrás ancorado. Então, nesse mundo dos assessores, eu vejo que ele serve muito como porta de entrada para o mercado financeiro. E aí existe dois tipos, né, de perfil. Pelo menos é o que eu vejo aí conversando com a turma. Que ou a pessoa se apaixona, né, ela gosta dessa parte comercial e quer ali estar em contato, ou ela gosta até do quanto que ela pode fazer, quer estar envolvida nisso. Mas existe também o perfil que gosta do mercado financeiro, de uma análise de dados ou de montar um portfólio, mas que não quer oferecer o produto ou até nem gosta tanto do produto que está sendo oferecido e acaba tendo que bater suas metas e tudo mais. Você tem algum recado que você poderia dar para falar assim, como é que você constrói uma carreira usando a assessoria de uma forma estratégica? Tá. Primeiro me veio uma frase de impacto assim da época que a gente era jovem, que era uma propaganda de pneu, que é potência sem controle não é nada. Então, isso serve para os dois lados. O cara pode ser um caminhão comercial, ele pode ser assim um avião. Se ele não estudar e não tiver conteúdo, ele não vai para frente. E a mesma coisa para o cara que você falou da ciência de dados, que tem tesão pelo número, que tem tesão pelo computador de ficar ali. Se ele não souber vender isso, nem que seja para o chefe dele, ele também não vai a lugar nenhum. Então, tem que ponderar esses dois lados. Mas dica de vida que eu faço para todo mundo é começar pelo comercial é bom porque você vai entender todas as caixinhas. A gente teve uma escola muito boa que a gente trabalhou num lugar que eu tinha várias equipes e você conseguia conversar com as várias equipes. Eu vejo que quando você está no comercial, você tem essa oportunidade, porque você está distribuindo vários gestores, vários produtos.
Então, eu acho que como escola funciona muito bem, porque você vai poder dali descobrir o que você quer. Numa analogia bem chula, e por favor, já deixo aqui meu pedido de desculpas, eu sou carioca, então às vezes eu vou falar alguma coisa inapropriada. É tipo namorar, cara. Você não pode escolher o seu cônjuge. Sim, pode, acontece, às vezes dá certo, na primeira namorada da vida, né? Mas assim, você tem que testar, você tem que praticar, você tem que explorar outros mundos, você tem que entender qual que é o seu perfil. Porque estar envolvido, né? Estar no ambiente. Estar no ambiente, porque eu vejo muita gente, e isso é a parte que me entristece, não sou tão velho assim, mas já vi bastante coisa, e me frustra muito você ver pessoas presas num lugar porque é aquilo que eles sabem fazer. Sabe, aquela frase que me irrita muito, e no mundo do investidor institucional maior, mais ancorado, a gente ouve isso muito, mas sempre foi feito assim. Então... Esse aí é terrível, cara. Esse é terrível. E eu vejo gente passando 20 anos na carreira porque sempre foi assim. Então, estava lembrando aqui do episódio do Carlos Felipe, quando ele fala disso, né? Que a gente tem que dar tempo ao tempo, mas nós temos que, por outro lado, também estar o tempo inteiro olhando para o lado. Pesca esportiva, vai lá ver o e se, né? Eu vejo muita gente, principalmente quando a gente fala de transição de carreira, de transição de emprego, será que eu aplico para essa vaga ou não? Cara, a resposta é sempre sim. Você pensa sim ou não é quando o cara te oferecer. Mas se você olhou e falou, pô, será? Vai, aplica. Deixa a pessoa te conhecer, se envolve, deixa a pessoa te conhecer. Aí você decide, mas as pessoas tomam a decisão antes. E isso para a carreira vale muito. Então, a gente vê gente que está no comercial há muito tempo, mas você sente que é forçado, ele gostaria de estar fazendo gestão, mas ele nunca se dedicou a estudar. Sim, Ou entendi. um outro cara que está na gestão e nunca cresceu na vida, porque ele não acha que é importante se comunicar. Tem uma frase do Braga, da Encore, uma frase não, mentira, uma história que ele contou que eu achei fantástico. Ele fala que ele está onde ele está por uma sorte. Ele foi muito bom e conseguiu ter o êxito de ser contratado como estagiário no Credit Suisse, lá Red Grifo, lá atrás. Então, beleza, mas entrou ele e a torcida do Flamengo no programa. E a sorte que ele deu foi que um dia o Stuber chegou, cara, eu preciso fazer uma apresentação. Me manda um moleque aí para poder fazer essa apresentação para mim. E o cara falou, tá, senta lá do lado dele e faz a apresentação para ele. Só que ele também não sabia o que ele queria falar. E ele teve a chance de ficar alguns dias acompanhando o Stuber. Quando ele fez a apresentação, o Stuber gostou e falou, porra, agora senta aqui do meu lado. Ele falou, eu falo isso muito, tá? Como eu falei, eu venho do marketing, da publicidade. Forma importa. Sim, com certeza. Como você entrega o que você está falando. Então, ele conseguiu a chance da vida dele, tá onde ele está hoje, porque ele fez uma apresentação bonita. Mas ele fez uma apresentação bonita porque ele estudou, ele ouviu, ele foi atrás. Então... Tipo, ele teve uma bagagem ali, né? Um interesse. Um interesse. Até nesse aspecto, tem uma que eu vi num livro agora de carreira, né? Tipo, regras ocultas de carreira, que é compatibilidade, competência e comprometimento, né? E aí, essas três variáveis, né? Esses 3 Cs aí, eles são muito importantes para poder desenvolver bem uma carreira, né? Você tem a competência, que eu acho que é um grande aspecto, que todo mundo foca muito. Mas o comprometimento, que eu acho que é o caso que você citou, dele buscar a solução, né? Ele trazer essa solução, trazer a bagagem dele para conseguir construir isso daí, mostra o quanto você está envolvido para resolver o problema. Isso é muito importante. Put your back to it, né? Eu acho que... Não vou ser o chato que está falando de diferença geracional nem nada, mas talvez seja uma coisa que um outro profissional que trabalhou com a gente durante um bom tempo lá, o Rodrigo Araújo, ele fala muito que boa parte dessa geração que a gente está lidando agora não viveu a escassez. Sim. Então, ele não tem aquela dedicação de afinco, cara, essa é a chance da minha vida. Ele não tem essa coisa de, cara, eu preciso entregar. Eu tive um episódio com um estagiário um tempo atrás que... Daqui a pouco eu falei, pô, mas você não mandou esse material para esse cara? Ele estava no computador, ele só olhou assim, deve ter passado. Como se não fosse nada, né? Cara, eu levantei, e o meu compliance fica na sala, eu levantei o meu compliance, vai beber água. Que eu já levantei naquela empurrando a mesa, vai beber água.
A hora que eu saí da sala, o comandante falou, cara, ele ia te dar um pedala. Porque na minha época era, putz, cara, desculpa, pelo amor de Deus, desculpa, eu vou fazer isso agora. O moleque não olhou pra mim, deve ter passado. Então, assim, não viu escassez. Então, eu acho que isso muda muito, molda muito com o profissional. Então, é perfil, né? Do ponto de vista da gente agora que está nessa posição de poder estar contratando, esses 3 Cs que você citou é fantástico, mas conseguir identificar quem quer, quem está hungry pelo assunto... Eu acho muito... Teve um profissional que a gente contratou uma vez que ele nem tinha a melhor formação, o melhor currículo. Mas a forma que ele apresentou, o portfólio que ele tinha, né? E o brilho nos olhos que ele tinha, a gente falou, caramba, esse é o cara. Então, foi o brilho nos olhos do cara que ele falou, cara, eu vou fazer acontecer. E um grande profissional, assim, realmente entregou muito. Então, é muito do que você falou aí. E a gente quer formar. Eu não entendo como muita gente enxerga o empregador ou o chefe como inimigo. É uma visão muito distorcida, muito míope, porque eu quero que você faça o meu trabalho, cara. Nesses treinamentos, nessa época que eu falei de dar treinamento lá pela corretora, eu costumava muito citar naquela época que nós somos um time de futebol, uma equipe é um time de futebol. Não interessa que eu sou o melhor atacante. Se o meu goleiro for frangueiro, eu não vou ganhar. Vai perder o jogo. Eu tenho que estar jogando junto, eu tenho que voltar e ajudar a defender. Depois de um tempo, quando eu comecei a fazer o investimento institucional, eu passei a usar a frase que a gente é uma equipe de corrida de bicicleta de estrada. Na equipe de estradas tem lá 10 ciclistas e o cara mais forte, mais bem preparado é o que termina em último. Porque esse cara é o que puxa na subida. E o cara que cruza em primeiro pela equipe normalmente é o mais magrinho. Por quê? Ele é o que consome menos energia durante a prova e fica no meio do pelotão sendo protegido. Mas o cara forte que vai ficar em último, vai cruzar a linha de chegada em último, tá torcendo e tá demandando o melhor dele pro magrinho cruzar em primeiro, porque ele também ganha medalha de ouro. É o trabalho em equipe. É o trabalho em equipe. Mas hoje, para concluir essa questão de não entender esse choque de classes, hoje eu já falo que nós somos uma equipe de alpinismo. Fala mais. Nós somos uma equipe. Então, cara, se eu conseguir subir e dar um passo a mais, eu vou fincar uma estaca. E a coisa que eu faço depois de ficar a estaca é jogar a corda. E aí todo mundo sobe mais rápido. Todo mundo sobe mais rápido. Hoje, eu tenho amigos, profissionais que estão no mercado em posições fantásticas, que foram meu estagiário. Que chegaram para mim sem saber andar para frente. Chegaram lá assim, cara, e agora? O que eu faço? Meu irmão, agora você aprende a falar. Não é mesmo? Agora você vai lá tirar o CPA 20. Agora você vai lá tirar um CEA. Cara, o cara tá numa baita posição hoje, é amigo, a gente encontra as famílias e um vai ajudando o outro. Legal. Então, parar com essa distinção e tentar fazer evolução. Eu vejo que as pessoas têm medo de perguntar porque acham que estão incomodando. Cara, me incomode, pergunte. Pergunta 1, 2, 3 também. Na 4ª já mostra que você não tem empenho em aprender, mas vamos acabar com essa barreira, né? Vamos mostrar que a gente tem os 3 Cs que a gente quer se desenvolver. Não. E isso que você traz é muito da sua mentalidade, assim, de gestor, né? Você já tem essa bagagem toda, já tem isso tudo muito facilmente construído, né, na sua cabeça. Não foi fácil construir, mas que você domina de uma maneira muito, muito habilidosa. Mas como é que foi essa transição, assim, quando você estava nessa parte mais técnica e você teve a oportunidade de passar para a gestão? Como é que você lidou com essa transição e da onde veio a expertise, assim, né? Quem que te auxiliou? Aonde você buscou esse conhecimento? Da raiva. Sabe aquela frase que o pessoal fala, eu vou treinar na força do ódio? Eu apliquei para essa vaga, onde, no fundo de inspeção que a gente trabalha, que você trabalha, que eu trabalhei lá, 3 oportunidades. E nunca fui selecionado. E eu sei que sim, não é pedância, mas eu sei que eu era o melhor. Eu sei que nessas 3 oportunidades eu estava ali em cima. E na última, e eu sei porque, inclusive, um desses caras hoje trabalha numa asset que é minha cliente e ele me falou isso. Que eu era o melhor, mas ele não me contratou, sabe por quê? Porque eu era muito vendedor. E ele ficou na dúvida se eu sabia mesmo. E no dia que eu recebi a oferta mesmo para poder aceitar minha vaga lá no buy side, eu ouvi isso do meu gerente, do chefe do meu chefe.
eu vou te dar uma chance para você provar que você não é só vendedor. 3 meses aqui para você mostrar que você sabe do que você está falando. Então, essa parte de estudar e aprender veio na força do ódio, porque eu tinha que ter certeza que eu ia mostrar para eles. Não é nem que eu era, que eu tinha o fit, é que eu ia além. Entendi. Então, sua meta era mais ousada. Era mais ousada, mas isso vem desde sempre, porque volta lá no comercial, a gente vai falar muito de índole das pessoas quando a gente está falando de distribuição, de tudo, né? Esses casos de escândalo e tudo mais. Cara, pela minha índole, eu não ia vender algo que eu não comprasse. Lembra que eu comecei a dar aula porque eu era investidor. Era o meu dinheiro que estava lá. Então, eu tinha que estudar tudo. Só que quando eu comecei, eu só operava ações. Tá tudo bem, ação, eu sei lidar com isso aqui, eu tenho noção do que eu estou fazendo e vamos lá. A hora que eu passei para a corretora, aí veio o fundo, veio o crédito. Cara, que diabo é isso? Eu não tenho ideia do que é isso. Pra você ter uma ideia, a primeira vez que alguém me falar comigo de debênture, eu botei um gráfico na tela. Cara, não faz sentido. Preciso entender. Então, veio da minha índole entender para poder vender. Então, eu tinha uma base de conhecimento boa. Sim. Quando eu fui aplicar para a vaga de buy-side, então tinha que fazer análise, valuation, né, que eu queria ir para a área de equities. Construção mesmo da pessoa. Primeira coisa que eu fiz, fui lá, então, o cara que trabalha com isso, ele tem um CNPI. Análise técnica de balanço. O que é um balanço? Cara, coisa de contabilidade. Fui para o Google, cursos, introdução à contabilidade. Achei um curso fantástico, na época eu dei uma sorte do caramba. Estava tendo um curso intensivo de contabilidade para o concurso do Banco Central. 2 meses de curso. Falei, é isso aqui. Saí do contabilidade one-on-one, tipo, razão, débito e crédito, e saí num balanço do MSA no final do curso. Então, pronto, agora eu consigo fazer a prova do CNPI. Então, agora eu consigo ir. Mas é isso, é de planejar. E planejar e ir com força. Tem uma música que eu gosto muito, e eu falo isso muito para quem é da minha equipe, que eu gostaria que todo mundo interpretasse. Eu sou um cinéfilo, eu gosto muito de citar filmes, imagens, coisas antigas que eu vejo. Tem um filme que eu adoro que chama Ruas de Fogo. Filme lá dos anos 80. Eu adoro essas indicações que eu assisto todos, cara. Ouço todos, vejo tudo. Então agora vocês vão descobrir por que a nossa geração é assim. Por que a gente gosta de moto, carro V8. Sim. Não é todo mundo, mas de dar tiro, 12, né? Essas coisas de ver filme de... Por conta desse filme dos anos 80, que é filme de gangue, filme de guerra. Esse filme, ele fala isso. É um cenário dos anos 80, nos Estados Unidos, muita moto, briga de gangue, porrada, tiro. E é um... como é que ele chama? É um conto de fada... como é que é? É um conto de fadas musical. Joga no Google Ruas de Fogo, você vai ver isso daí. E a principal música do filme, ele fala... It doesn't matter where we're going, as long as we're going fast. It doesn't matter going nowhere fast. Cara, não importa para onde você está indo. E quem é jovem, menos ainda. Que se dane para onde você está indo. Vá rápido. Cabeça de startup. Erre rápido, pivote. Mas vá rápido. Exatamente. Vai lá, chega no final, não gostei, volta. Aí fica aquela galera... Sei lá, será que essa piscina tá boa? Fica só botando o dedão. Nem começa ou demora demais. A vida passa, né? A vida passa, cara. Você tem que errar quando é novo. Você tem que aproveitar, cara. Depois você tá velho, casado, com filho. É uma algema de ouro, mas é uma algema. Aproveita quando tá novo, cara. Testa, experimenta. Então, isso é muito bom. Não importa onde você vai. Vá rápido, erre, pivote. Então, essa volta inteirinha para poder falar disso, dessa parte de pessoas, assim, o que você tem que mostrar. Esse brilho no olho é isso. Pode até ser que esse cara que você contratou, você falou, ele não tinha a melhor formação. Ele podia não ter ideia do que era o mercado financeiro, ele não sabia ainda que era essa porra, que eu não sabia, equity, crédito, sei lá o que é isso. Mas eu quero ir, eu vou, né? Tem uma frase que o pessoal fala muito, né? Que se te oferecerem um lugar num foguete, você não pergunta para onde vai, você só entra, né? E essa frase era seguida que foguete não dá ré. Então, pelo menos essa parte da segunda parte eu não gosto de falar porque já dá. Mas, cara, vai, testa. E você teve uma pessoa que te ajudou, assim, que você fala assim, cara, claro que é difícil a gente ter uma pessoa, né? Várias pessoas auxiliam aí nesse processo, né, de construção de carreira. Mas teve uma que você fala assim, cara, essa pessoa aqui foi um grande mentor, assim, que bom que eu encontrei essa pessoa na jornada. Cara, tem. Ele não é do mercado financeiro.
Foi meu primeiro chefe da vida, de fato, chefe da vida, lá em Floripa. Foi que me levou para esse mundo da produção, de entender. E ele tinha uma cabeça meio de... Na época não existia startup, não tinha esse startupeiro, mas ele tinha essa cabeça disso. Cara, testa, vai e volta e vem. E eu cito ele até hoje. Então, eu trabalhei com um cara lá nos anos 2000, baixo. Tem muito impacto, né? Não, tem muito impacto. E recentemente eu encontrei com ele aqui em Brasília, esses dias. Ele estava aqui, me ligou, a gente foi conversar de novo. E ele fala... Uma frase dele, para mim, é perfeita, e isso eu cito quase diuturnamente. Tem duas formas de você ser o número 1. Duas formas de você ser o número 1 em qualquer coisa. Ou você rala pra caramba, de noite, ou você é o primeiro. Fantástico, cara. Fantástico. Ou você é o primeiro. Sim. Então, eu tomo isso pra vida. Tem sempre dois caminhos. Você já é o primeiro. É o caminho da inovação e tudo. Então, é o Rodrigo Sabatini. Virou um grande amigo. A gente teve um tempo muito intenso junto. Hoje a gente troca mensagem, troca ideia, mas é isso. É a cabeça da inovação, é a cabeça do... E se? Eu vou lá e tento. Ele me contratou, na época, para um estágio sem pé nem cabeça, assim. Eu estava começando com publicidade e propaganda, uma coisa para fazer arte. Eu não sabia nem abrir um CorelDRAW da vida. Mas eu era barato e ele viu que eu era interessado. Com 2 meses, ele falou, cara, larga isso aí. Vem tocar esse projeto. Eu saí de estagiário orelha de fazer a apresentação em PowerPoint para tocar um projeto de desenvolvimento. Olha. Porque, cara, eu sei que você entende disso, eu sei que você tem aptidão para entender essa parte de tecnologia, para poder juntar. Essa geração de hoje não tem ideia do que é. Hoje tudo é streaming sob demanda, mas na minha época, cara, mandar uma mensagem de texto era novidade. E o dia que a gente pegou dentro de uma televisão, dentro de um canal de TV, e abriu um canal de comunicação com o público, a gente revolucionou, ganhou o prêmio e foi tudo. E ele olhou, cara, você vai tocar isso para mim. Legal, hein? Então, você continua buscando pessoas que estão acima do... que você vê que está acima do seu nível para, sei lá, para buscar uma orientação, para ter uma visão diferente? Todo dia, o tempo inteiro. Quem está nessa jornada nossa de já está no ponto sênior e, principalmente, que quer empreender, então, primeiro, cara, parabéns pelo que você está fazendo aqui, por tudo que eu vejo que você está fazendo, de botar a cara e de fazer. Nós somos muito solitários. O empreendedorismo é solitário. É muito solitário. Então, hoje eu entendo quando as pessoas se reúnem para trocar ideia, para conversar, porque no nosso ambiente normal é difícil a gente falar com alguém que está ali. E essa parte de ter alguém a quem você perguntar e procurar é em curto caminho. A gente acabou de falar para o jovem que ele tem que perguntar para a gente. Só que agora a gente está velho, eu vou perguntar para quem? Então, é difícil, mas eu procuro diuturnamente. Eu sou um ávido consumidor de podcast. Sim. Talvez eu esteja beirando até algo crônico que eu preciso tomar remédio, porque eu não consigo ter 1 minuto de silêncio e contemplação. Então, se eu não estou brincando com os meus filhos, alguma coisa de podcast está tocando. Tá direto. Eu assisto as lives das Assets, que eu gosto. Pô, essa semana teve aquele painel macroeconômico lá do BTG. Cara, eu ouvi ele inteirinho, de começar a rabo. Todo mundo está falando. Sim, acompanhei também. É o tempo inteiro. Por quê? Essa frase é do Rodrigo Sabatini, né? A vida é feita de repertório. A vida é feita de repertório. Então, a gente tem que consumir para poder agregar isso na nossa cabeça e entregar. Então, procurar alguém que está acima para falar, e aí vai vir coach, vai vir tudo mais, sim, várias frases de impacto, mas é para abrir a mente. Alguém te fazer uma pergunta que você não se fez. Né? E o dia que a gente acha essa pessoa inteligente, a gente tem que colar nela. Então, vou dar um depoimento sobre esse cara aqui, olha só. A gente estava numa reunião de trabalho. De trabalho. Essa é a surpresa. Essa tá falando de script, hein? Não, mas a gente estava numa reunião de trabalho, né? Comercial ali. E, na hora, ele falou, cara, isso aqui você poderia apresentar de uma outra forma, que vão te achar mais rápido. Cara, na hora, eu preciso falar com esse cara mais vezes. Eu estava ali vendendo um negócio para ele, tentando entender uma demanda para ele. Ele me deu um feedback que acabou aquela reunião, eu já fui pro Google, já fui para IA. Cara, como é que eu faço isso? Para onde é que vai isso? Então, é isso. Quando você acha essas pessoas, quando você acha essas pessoas que estão interessadas em dar o feedback positivo e crescer,
tem que colar. Ah, sim, com certeza. Tem que procurar. Com certeza. E aí, eu acho que... Eu acho não. As conversas que a gente tem aqui no podcast, que eu tenho tido, elas são exatamente isso, assim. É muito sobre a forma de ver, o comportamento. É muito curioso a gente falar sobre carreira no mercado financeiro. Eu acho que só no podcast da Gisele que a gente citou o CDI, que a gente falou da renda fixa, que foi um pouco mais técnico. É muito curioso a gente mencionar tanto o comportamento, o interesse ou as estratégias até de carreira, né? E isso se dá muito pelas questões técnicas que estão sendo resolvidas pela IA, né? E eu tenho tido uma preocupação bem grande, quero ouvir sua opinião, da gente manter essas relações humanas, né? E saber controlar a IA para entregar todo esse embasamento técnico. E eu sei que você é um grande fã de IA, e eu queria que você trouxesse um pouco aí da sua visão de como é que você está usando e como é que você está usando, não só na parte técnica para resolver todo aquele dia a dia, aqueles cálculos, aqueles acompanhamentos, mas usando para se desenvolver também. Vamos lá. A IA não vai substituir a relação humana, mas ela vai ser um esteroide para isso, se você souber usar. A gente falou aqui agora que a vida é feita de repertório. A IA é repertório, você tem que ensinar para ela. E tem um filme que eu gosto muito, que é aquele Sem Limites, Limitless. O cara Sim. toma uma pílulazinha, e se você pegar aquele pedaço do filme onde ele toma pela primeira vez, você vai entender o que é IA e você vai entender tudo isso que a gente está falando aqui de repertório para a molecada poder aprender. É você ter repertório e conseguir acessar o seu repertório. Sim. Naquela cena do filme ele fala, cara, eu discuti direito com essa mulher, como é que eu sabia isso? Porque eu fiz uma aula de introdução ao direito na faculdade. Sei lá, quantos anos Há quantos anos eu consegui acessar essa informação. Uhum. Então, boa parte do que é o treinamento pessoal hoje é literalmente muscular do cérebro. Tem que treinar, acessar, tem que ler, tem que estudar. E o uso da IA para isso é para botar esteroide no assunto. Então, eu tenho uma prática de anotar tudo que acontece no meu dia, só que antes eu ficava com blocos e blocos. Sabe aquele Moleskine? Vou mandar um abraço para o Marcelo Lobo, trabalhou com a gente também, tem uma gestora aqui em Brasília. O Lobo, ele fazia bullying comigo. Ele falava, cara, esses caderninhos do Marco, o dia que alguém pegar para ler, ele tá anotando tudo que a gente fala. E dava um trabalhão ler. E eu me dava o trabalho de passar limpo, porque na reunião a letra sai feia. Eu me dava o trabalho de passar limpo, porque eu estou criando meu repertório. Sim. Então, você falou do uso da IA, todos esses meus livros hoje estão digitalizados. Nossa, você guardou eles e digitalizou. Todos. E transcrevi. Então, hoje, eu consigo te dizer qual foi o primeiro dia que você teve contato com essa tese. Eu te digo quem apresentou. Então, ele está enhancing a minha capacidade. Só que não muda a parte técnica. Eu preciso entregar isso da forma certa. Sim. Eu preciso ler o público que está recebendo essa informação. Mas é curioso, porque você faz um uso da IA que talvez seja até acima da média, né? De transcrever tudo isso, de subir tudo isso, de organizar cada uma, de saber controlar cada uma, né? Criar os agentes, a gente falou um pouquinho antes de começar aqui a gravação. E, assim, me parece o caminho sem volta, né? A gente dominar isso daí é o caminho sem volta. Mas, falando um pouco mais sobre o se desenvolver, você também cria agentes para falar sobre isso também, como é que o Marcão está se portando, ou como é que você consegue ter um feedback do seu dia a dia, ou melhorar sua comunicação, coisas desse tipo? Olha só, as pessoas vão ficar com medo de falar comigo assim, mas reuniões de trabalho, todas lá no Teams, elas são gravadas, eu tenho a transcrição. Eu me dou ao trabalho de todas essas transcrições de subir para mim. Então, hoje eu tenho um agente que ele lê essa transcrição e me dá quais são as tarefas que eu tenho que fazer. Eu tenho um agente que lê essa IA e lê essa transcrição e me dá as informações que você me passou para que eu possa, a partir dali, não te encher o saco com coisa que não deveria ou identificar onde tem oportunidades. E eu tenho um terceiro que é de pessoal. Então, imagina que durante a nossa conversa, em algum momento você comentou que tem 2 filhos e que sua filha estava gripada.
ele vai me avisar e vai me criar uma tarefa, ele vai ter a tarefa de eu te mandar a proposta, vai me criar uma tarefa, pergunta pro Cláudio como é que a filha dele tá. Entendi. Então, e aí você consegue melhorar essa relação humana para perguntar para a pessoa, pô, como é que tá sua filha? Eu consigo melhorar a minha interação. E uma das coisas que eu tento, isso é de vida, tá? Eu faço isso desde sempre para tentar entender como que eu tenho que falar com cada uma das pessoas. Então, vamos lá. Eu sou o Marcão, eu falo palavrão, eu sou desbocado e eu não gosto de formalidade. Então, se você me encontrar fora do horário comercial, eu vou estar com 99,9% de certeza de bermuda e chinelo. Sempre, sempre. Então, quando eu vou à Faria Lima, a trabalho, eu tenho que vestir minha farda. Sim. É a minha roupa e é o meu jeito de falar. Quando eu vou falar com um cliente investidor institucional, é a farda da formalidade de como eu vou me tratar. Sim. Agora eu comecei a falar com um investidor do interior, institucional do interior, esses fundos de pensão. O vocabulário tem que mudar. Sim. Para você se comunicar. Para você conectar melhor. Para você conectar. Então, eu só tenho esse cuidado. E hoje eu estou jogando esse cuidado para dentro do meu repertório da IA. Então, na transcrição, eu busco também como que essa pessoa se comunica. Então, eu faço um prep notes antes de falar. Mas isso eu sou heavy user. Mas por que eu faço isso? Vamos citar Usain Bolt, né? Todo mundo vê que ele correu em menos de 10 segundos. Ninguém vê os 4 anos de preparação para as Olimpíadas. Sim. Então, é uma Olimpíada que eu vou me preparando e vou colocando. Então, o relacionamento pessoal, ele demanda esse tipo de preparo. Uma vez eu escrevi um depoimento com o IA. Vou trazer aqui um relato também. Eu escrevi um depoimento com o IA e eu estava até próxima da pessoa. Assim, eu falei, cara, vou escrever aqui um depoimento, vou deixar aqui registrado e tal. E pedi para a IA fazer isso. E aí tava eu mais 2 pessoas, né? Escrevi esse depoimento. Aí ficou aquele negócio assim, ó. Ué, mas você vai escrever com a IA? Parece que é robótico, né? Aí eu virei para ele e falei assim, cara, não significa que não é sincero. É sincero, é honesto, né? E aí o que você citou sobre mandar uma mensagem sobre a filha do colega, eventualmente, se não tivesse a IA te lembrando, você poderia cair no esquecimento. Seria um esquecimento ali não intencional, né? Como a IA tem a capacidade de te lembrar. E você, se você tivesse lembrado mesmo sem a IA, você teria mandado. Então, continua sendo genuíno, continua sendo honesto, né? A IA, ela só permitiu isso. Ela deu potencial. Você falando agora dessa coisa de lembrar, além de ser cinéfilo, eu sou nerd. Então, vou citar aqui o Harry Potter, a penseira lá do Dumbledore, que ele vem com a varinha para tirar aquela imagem, botar e ele assistir. É isso. É repertório. A vida é repertório. A inteligência artificial é repertório. Sai do TikTok, sai do Instagram. Vai ver o que é repertório de verdade, em vez de você... né? Como é que é aquela frase? Se você não está vendendo alguma coisa, se você não está comprando, você é o produto. Né? Então, saia disso, né? Sim, com certeza. E eu queria entrar um tópico um pouco mais, assim, de Brasília, né? A gente está muito aqui no nosso quadradinho, como a gente chama. E a gente está vendo cada vez mais isso virar um centro financeiro mesmo, né? Tendo a sua relevância. E aí, acho que ainda tem muita gente da Faria Lima que só olha para Brasília como política. Não só Faria Lima, né? O Brasil como um todo, assim, olha Brasília como política. Você acha que existe alguma coisa, assim, que o mercado... não só... mas o mercado financeiro mesmo ainda não entendeu sobre Brasília? Se Brasília está entrando aí num eixo econômico relevante? Tá. E é divertido demais ver essa transição, né? Como eu sou daqui... Vivenciar, né? Vivenciar, né? Eu sou carioca, mas fui criado aqui, então eu vi tudo isso. O que eu atribuo a esse distanciamento do mercado financeiro de Brasília, no primeiro momento? A cidade foi construída para o serviço público. A pessoa que faz o concurso público, ela é avessa a risco. Então, por natureza, é uma cidade que... na sua criação, foi fundada por pessoas avessas a risco. Curioso, né? É natural. É muito natural. O serviço público tem outra coisa que desincentiva o mercado financeiro. Estabilidade de receita, de renda. As pessoas se alavancam. Quando eu fui montar meu escritório de investimentos, lá em 2007,
eu lembro que eu tive acesso a um relatório do Banco do Brasil sobre qual que era o perfil de consumo da cidade, porque eu queria escolher qual bairro eu ia abrir meu escritório. Uhum. Aí, bom, não sei se todo mundo sabe, mas Brasília é o terceiro PIB per capita do Brasil. Mas, à época, 2007, mais de 80% da renda de Brasília saía da conta antes do dia 15. 80%. Caraca. A pessoa vive para pagar os boletos. Caraca. Ela se alavanca e paga o boleto. Então, é casas fantásticas, carros fantásticos, com pouca liquidez. Uhum. Só que isso há 20 anos atrás. Então, Brasília hoje já tem uma economia, ela já tem um PIB desvinculado do serviço público. Ele tem toda a outra parte que não é acessória do governo, já é a vida em si, que tem 20 anos que está desenvolvendo. Então, sim, tem muito espaço. O meu foco de trabalho é com investidor institucional. Ponto. Que tem um polo bem relevante aqui. Tem um polo bem relevante aqui. E eu tive uma provocação ano passado fantástica. Um cliente meu, uma gestora de São Paulo, me ligou. Marcão, quero sua ajuda para captar para esse produto. Eu, pô, cara, esquece, você só faz coisa louca. É um cara que monta aqueles produtos super alavancados, cheio de risco. Cheio de risco, classe subordinada, é assim... Perfil bem específico, né? Bem específico para dar porrada. Falei, cara, esquece, meu cliente não olha para isso. Ele, não, cara, a minha operação é em Brasília. Então, tenta achar alguém daí para a gente falar que vai que dá rock. E aí eu passei um dos micos profissionais, dos maiores que eu passei da vida. Ah, é? Porque eu saí da corretora em 2013 e fui para o institucional. Uhum. Na nossa relação do nosso fundo de pensão institucional, o trabalho era praticamente só São Paulo. E eu não tive contato com a minha base de clientes. Eu fiz alguns amigos clientes, mas não tive contato com a minha base. Quando esse cara me perguntou isso, eu abri minha agenda no celular e falei, cara, eu não tenho ninguém para ligar para falar desse produto, para oferecer esse produto. Uhum. Eu falei, então vou começar agora a falar com a galera de Brasília para poder achar quem faz. Sim. Um grande amigo meu, contador, já é lendário, é o prefeito de Brasília, o William Almeida. Fui um dos primeiros clientes dele. Esses dias eu descobri isso, vendo no perfil do Instagram dele, ele comemorando. Não, porque em 2007 eu abri minha contabilidade. Mas eu fui seu cliente em 2007. Então, um dos primeiros. Um dos primeiros. Liguei para ele e falei, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso conhecer gente de Brasília para oferecer investimentos aqui. E ele me abriu várias portas. Eu assustei com o que eu vi. Nós temos 14 bilionários em Brasília. Bilionários? Bilionários. Uau. Nós já temos alguns family offices em Brasília. Sim. Alguns multifamily offices em Brasília. Divertido demais. Eu nunca tinha lidado com esse tipo de público, mas é muito legal você agendar uma reunião. É uma casa lá no Lago Sul. E a hora que você chega na hora da reunião, tem uma pessoa parada em pé na porta. Aí eu cheguei, ela... Não, já para aqui dentro logo, para aqui dentro logo. Eu falei, não, é Uber. Ela, não, então tá. Aí eu saí do Uber, entrei, eu falei, mas o que é isso? Não, é que, poxa, as pessoas não querem ser vistas, né? Ela teve essa preocupação para o cliente dela, para ninguém ver ele chegando e saindo, já para o carro lá dentro. Então. Por que o escritório do Family Office não é num prédio bonito, numa torre? Porque numa torre você tem que se identificar. E eu comecei a mapear isso e eu Interessante. Me espantei com a robustez do negócio, com o tamanho do negócio. Ainda existe uma iliquidez muito grande, porque a maioria dessas pessoas que deram porrada com o real estate, deram porrada com o agronegócio. Uhum. Então, ainda existe uma iliquidez, mas eu assustei com o tamanho do mercado que eu deixei de viver lá em 2013 para o que eu voltei a ver agora. Então, tem um polo, tem uma vocação e tem um diferencial monstro, cara, que, assim, eu me sinto... Como é que é lecturing em português? Eu me sinto dando aula, eu me sinto... Ensinando, evangelizando a Faria Lima. Me lembra desse ponto para eu repegar daqui. Normalmente, quem trabalha no fundo de pensão, ele tem uma síndrome de vira-lata. Ele queria estar no mercado financeiro, ele acha que o que ele faz não é ao mesmo nível, né? E o que eu posso te dar meu testemunho vindo para o lado de cá? Um bom profissional do fundo de pensão come 90% da Faria Lima com farinha. É mesmo? Sim, rápido. Caramba. Fácil. Por quê? A gente aqui, vou brincar da frase do ódio, a gente é moldado, cara, tendo que responder
N reguladores. Uhum. Participante, governança conselho. altíssima, né? Governança altíssima, mas o ponto maior que as pessoas não entendem. Você toca uma carteira de crédito. Então, você tem que entender da precificação da empresa, você tem que entender de ver um balanço, uma DRE. Mas você tem que entender de contrato. Você tem que entender de garantia. Sim. Você tem que entender da regulamentação do fundo que você investe. Sim. Da governança do fundo que você investe. Então, quem sai daqui, quem sai de um fundo de pensão, ele consegue sentar lá, é a mesma analogia do engenheiro. 99% das pessoas entram no carro, liga a chave e anda. Ele não está preparado para entender. Ele sabe que eu boto gasolina aqui, magicamente ele anda. Quando acabar a gasolina, eu boto a gasolina aqui e ele anda. Como que qualquer pessoa, engenheiro, ou que foi treinado para pensar como as coisas funcionam, pensa? Por que isso é assim? Da onde que vem? Para onde vai? Quem foi formado no buy-side institucional entende isso tudo. Primeira coisa, quando alguém vem falar comigo, pô, que eu tenho uma tese... Pô, legal. Qual que é o instrumento? Quem que é a gestora? Onde está registrado? Não, que a gente está comprando os galpões. É fundo imobiliário? Não, mas PE? Não, para. Então, a gente é formado para entender. Sim. E aí eu vou voltar para falar de Brasília. Não me interessa se você está em Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Porto Alegre. O governo é um só. Sim. O imposto é nacional. Sim. A relação governamental é uma só. Vale para todos os estados. Então, a gente aqui tem uma vantagem competitiva que a gente cresceu ouvindo isso. Enquanto agora, assim, e parabéns, todas as crises que vieram desde o mensalão, petrolão, todos usam, agora a população sabe quem são os ministros do Supremo. Sim. A população sabe quem é o ministro da Fazenda. Tá na mídia o tempo todo, né? Há 20 anos atrás as pessoas não sabiam. É. Há 10 anos atrás eles não sabiam. Eles achavam que era na caneta. Então agora as pessoas estão evoluindo, mas a gente que foi formado aqui, quem está crescendo aqui, cara, é óbvio pra gente, é natural pra gente. Quer ver uma das coisas que eu falo desse tamanho? Na minha atividade hoje, né, comercial, Brunel, de distribuição, chega uma haste, você conhece o diretor de tal lugar? Conheço. Pô, marca um almoço lá pra mim, peraí, que eu quero apresentar um produto. Pra quê? Como assim, né? Pra quê? Não, mas ele é o diretor? É. Mas ele tem que ter um analista que tem que falar, ele tem risco jurídico, compliance, um comitê de investimentos. Tipo, não é centralizado numa pessoa, né? Ele pode amar o que ele quiser. E o pior, ele vai te prometer e vai falar que gostou e você vai sair de lá jurando que está com o negócio feito. Você nem começou. Então... Isso acontece. Acontece muito. Como é que é? É raro, mas acontece muito, né? O pessoal pede a reunião e fala e acontece. Gente, tem processo. Tem que entender como é que se passa, né? E aí eu queria até já pular dessa parte aí de Brasília, que é fantástica a sua visão, mas para falar um pouco da Brunel, né? Que a gente já entrou um pouquinho assim, começa dando um overview assim de como é que é a atuação da Brunel e depois a sua atuação na Brunel, para a gente entender bem aí como é que funciona esse seu trabalho. O business mesmo. Ó, Brunel foi dado o nome a um engenheiro britânico chamado Ismar Brunel. É um cara que constrói pontes. Ponte de Londres, aquelas pontes que passam trem em cima. Ele foi muito famoso na época dele. Então, o nome foi dado em homenagem a ele. Foi fundado por 2 britânicos aqui no Brasil. Então, o nosso trabalho é esse. É construir pontes. Conectar pessoas, conectar lugares. Então, a empresa surgiu trazendo dinheiro do Brasil para cá. Então, por natureza, era muito mais fácil para eles. Gringos já estavam viajando e falando tudo. Eu comecei meu business lá dentro para falar com o investidor institucional. Porque existe, cara, uma diferença linguística, processual enorme entre o mercado financeiro e o investidor institucional. As pessoas não entendem esse processo. As pessoas não aceitam esse processo. Elas não estão prontas para passar por esse processo. Quando você diz mercado financeiro, você quer dizer o sell side do mercado financeiro querendo propor para o institucional, é o nicho das assets, o que destrincha um pouquinho para a gente. O nicho das assets, como um todo. Vou te falar que a minha primeira apresentação, quando a gente montou essa área de visão de investidor institucional da Brunel, para falar com uma asset, a minha primeira reunião, literalmente a primeira reunião. O cara, pô, que fundo de pessoal é muito difícil, que não faz nada. Eu falei, cara, mas deixa eu te explicar como é que funciona. Eu tenho uma aposentadoria, eu tenho um plano, eu tenho que fazer um LM, eu tenho que casar essa expectativa.
Aí falei, que você tem as massas, tem um plano que já é mais maduro, o cara não pode tomar risco, né? Depois de 10 minutos falando, o cara virou para mim, Marcão, quanto custa para eu não entender isso? Foi legal, porque na minha primeira reunião eu já fechei um contrato com retainer. Eu olhei para o meu sócio, né? Eu olhei para ele morde ele. Bom. Tá bom. Cara, custa tanto para eu poder ajustar você para poder receber. Porque o que as pessoas não entendem lá no mercado financeiro, e asset, banco também não entende. A gente lida com aposentadoria no fundo de pensão de muitas pessoas por muito tempo. E eu preciso me resguardar. Aí vira o cara para mim e fala, não, eu faço um fundo de renda fixa, mas no meu regulamento permite ações, derivativo e cripto. Cara, eu não vou investir. Não, mas eu não faço. Não me interessa que você não faz. Se tá lá... Se tá lá, você pode fazer. Você poderia. Então, tem que educar esse pessoal. Então, o meu trabalho começa com isso. Meu primeiro ponto é, eu preciso educar quem quer falar com o institucional. Eu preciso educar quem está chegando nesse mercado. E educar é da parte formal do documento, do regulamento. Você acha que esse é o grande gargalo aí, que é o maior gargalo de todos, esse distanciamento entre como os dois veem o mercado, ou como um comunica com o outro? Não vou dizer que é o maior, porque o nosso maior é essa taxa de juros tão alta. Então, não existe incentivo para um fundo de pensão para o institucional tomar risco. Então, de fato, isso é... Venceu isso... É que taxa de juros é cenário, né? É dado, não tem... Né? É porque eu não queria correr no risco de falar que, então, tá fácil para você. Não é isso. Existe... Tirou essa barreira, então, existe o apetite para tomar o risco? Sim, o maior gargalo é essa formalização. É as pessoas não entenderem qual que é o produto que precisa. Então, meu trabalho começa ali. O segundo passo, de fato, é da comunicação em si. Eu lembro, cara, quando a gente estava lá trabalhando com o fundo de pensão, eu fui receber um gestor que queria apresentar um fundo para a gente, para a Vereco e tudo mais. E ele chegou com um distribuidor. Ele chegou lá com um cara, um terceiro. Meu cara, por que você precisa desse cara? Na época, eu, né, do meu altar de buy-side, pensando, por que você precisa desse cara? Quando ele começou a falar, quando ele começou a mascar chiclete, dobrar o pé com aquela meia, sem meia, mostrando aquele meio pau de canela, e o cara do distribuidor dando toque nele, tipo, por isso que ele precisa. E hoje eu sou esse cara, olha que legal. Lá no começo eu olhei e disse, por que precisa? Hoje eu sou esse cara, é meu trabalho. Então existe esse lapso de processo, de processo mesmo. Você tem que falar com equipe técnica e vai subindo, apresentar. Então meu trabalho é, eu ajusto a casa, eu ajusto o discurso e eu faço o relacionamento. E eu faço o relacionamento certo. Como é que você filtra um gestor que você fala assim, cara, esse gestor aqui não tem jeito? É claro que você não vai falar uma coisa dessa, mas existe alguma barreira que você fala assim, cara, esse aqui não vai dar para conversar, eu prefiro não pegar esse mandato, esse aqui eu consigo trabalhar. Existe algum filtro que você consegue pensar assim o que é barreira transponível e intransponível? Vamos colocar assim. Cara, existe e eu trago isso do que você vive, do que a gente viveu no fundo de pensão. A primeira regra é aquela regra não escrita, que é a regra da imagem, risco de imagem. Ninguém coloca no seu processo que eu não vou fazer negócio com esse cara por conta disso. Mas todo mundo sabe, todo mundo fala. Então, a primeira coisa é, alguém me procura pedindo ajuda? Passa no filtro de imagem. Eu vou poder ter meu nome vinculado a ele? Não vou queimar o meu filme se eu estiver do lado dele? Sim. E tem vários, a gente nomeia vários, né? Depois, se a gente quiser entrar nos escândalos que estão aqui agora, todos estavam dados, todo mundo falava disso. Né? Todo mundo sabe o que é, mas não tem prova, não pode fazer nada, então o que eu faço? Eu me afasto. Então, primeiro a imagem. A primeira derivada da imagem é o status que ele tem. Tem tamanho? Porque existe um capacity limitante. Então, a asset já tem tamanho, a asset já tem um tempo de vida suficiente. Passou desses dois, que são regras não escritas, aí eu faço a minha primeira diligência. Então,
Me sinto até mal falando isso, né? Tipo, imagina que você vai chegar numa mulher na balada e a primeira coisa que ela pergunta é qual que é o seu emprego, quanto é que você ganha, né? Tipo, você respeita a sua mãe. Eu faço isso. Então, o cara chega para mim, a primeira coisa que eu faço, meu compliance manda um e-mail para ele com pedindo um monte de documento. Já é o papo reto ali. Vamos entender isso aqui. Não tenho, pô, obrigado. Por quê? Não vou perder meu tempo. Cara, gira muito em torno de reputação, né? A reputação que é construída e se ela foi abalada ao longo do tempo. Total. É a reputação, é a formalização, é como você comunica isso. Eu acho muito engraçado quando eu mando esse documento pro cara, aí ele manda nem metade. Aí eu já falo, não, beleza. Né? Ele, pô, mas você não vai falar nada? Eu falei, cara, você tá cumprindo única e exclusivamente o que a lei manda. Vamos falar um pouquinho de termo técnico. Você está fazendo o que a CVM te pede. E a Anbima? Não vai fazer o que a Anbima manda? Manual de boas práticas, você não vai fazer o que ele manda? Não, então beleza. Qual que é o meu trabalho? O meu trabalho é... Eu sou um centroavante. Eu sou um meio de campo. O meu trabalho é jogar a bola na área, botar na marca do pênalti para o cara chutar. Esse é o meu trabalho. Então, eu preciso que ele vá passar por todo o processo incólume e vai chegar de fato à decisão se o investidor quer ou não quer. Imagina que eu perco meu tempo, relacionamento, dinheiro, viagem, tudo para o cara chegar lá e ser eliminado na diligência documental. Então, eu faço todo esse processo. Esse cuidado que você tem, você acha que é o maior diferencial que a Brunel tem? Sim. Ou qual seria outros diferenciais que você traria da Brunel? O primeiro, de fato, é esse cuidado e esse cuidado está diretamente atrelado à reputação. Então, sim, dei uma sorte na vida, trabalhei... Reputação é um ativo, assim, eu acho que o pessoal esquece, assim, que reputação é uma construção, é um ativo até intangível, assim, difícil de dar valor, mas ele, cara, tanto no pessoal quanto ali no profissional é muito importante. Não, vale tudo. Então, eu coloco que a minha reputação está diretamente ligada a essa primeira fase do trabalho. Porque quando eu te apresento um produto, quando eu falo, cara, eu quero ir aí te apresentar um produto, você não precisa se questionar se esse produto é bom, se ele é enquadrado, se o gestor passa na diligência. Isso é meu trabalho. Eu estou te economizando o seu tempo. Então, esse é meu diferencial. Por quê? Vivi isso 10 anos lá no fundo de pensão. Chegava coisa sem pé nem cabeça. Sim, e você perde 1 hora. E a reunião presencial são 2 horas. E vai para uma coisa que é natimorto. Gente, quantas reuniões dessas inúteis a gente não faz? Sim. E tá aquele cara, pô, você toca a carteira de crédito, tá aquele cara de equity te enchendo o saco querendo na reunião com você, um cara de fundo imobiliário querendo na reunião. Cara, não! Pô, adoro conhecer, quero conhecer outras classes de ativos, mas fala com o cara certo. Sim. Então, é isso. Quando eu falo de botar a bola na marca do pênalti, é isso. Quando o cara vira para mim, eu quero falar com o diretor, vamos fazer o seguinte, produto que você quer é crédito, vamos ligar pro Cláudio. Vamos marcar com o Cláudio. E a equipe do Cláudio ainda tem ramificação. Tem um cara que olha para o negócio livre, tem um cara que olha para fundo. Você quer vender o quê para ele? É essa inteligência que é o nosso diferencial. Sim. Não é o acesso. Eu falo isso para todo mundo. Eu acho muito engraçado. Rola não vou falar esse termo, não, que esse termo é muito chulo, mas fala aquela comparação de quem conhece quem, sabe? Você conhece fulano? Você conhece ciclano? Né? Na hora de um mandato chegar, porque o comercial da Asset, às vezes, me enxerga como um risco para ele. Porque ele tem um RI... E ele é contratado para fazer isso, e quando a ACE decide me contratar, o cara pode ficar meio, pô, né? E fica nessa coisa, você conhece? Conheço. Não, trocamos ideia, né? A parte boa, né, de já ser mais sênior, assim, é a frase que fala, a gente toma cerveja. Né? No final do dia, os eventos mesmo, pô, legal pra caramba. No final tem sempre aquela confraternização. Sei, descontraído. Pô, então marca com ele. Não. Por que não? Existe um rito, existe um processo. Então, o diferencial eu falo isso em toda conversa com asset, eu não vendo acesso. Você quer comprar acesso? Cara, fica à vontade. Você quer... direto eu dou o contato. Direto. Pô, você não quer marcar lá? Não. Pô, você quer falar com ele? Cara, tá aqui, liga. Tá aqui o e-mail, manda aí. Pô, mas você não vai... Não. Que não faz sentido. Não faz sentido. Você não casa bem, né? E eu não vou me queimar, porque aí o cara vai começar a falar, pô, o que o Marco me manda pode ser
besteira, então o meu e-mail começa a ficar descanteado, o meu WhatsApp começa a ficar escanteado. Sim, sim. Eu tenho que ser certeiro, é quando eu mandar, o cara quer ouvir. Boa. Então, esse é o diferencial. Boa. Marcão, vou seguir um pouco em frente aqui para a gente falar um pouco dessa visão dos gringos, né? Você teve uma atuação aí na gestão de exterior, né, em um fundo de pensão, algo que é bem inovador, assim, para o fundo de pensão, né? Você se envolveu bastante, teve contato com gestores gringos, morou também fora do Brasil. O que você acha dessa cabeça, assim, dos gringos em relação à postura de mercado, também construção de carreira, né, como um todo, mas a forma dele lidar com o trabalho, o que a gente tem que aprender e eu não gosto de usar a palavra copiar, tá na moda falar modelar. Modelar, né? Então, o que dá para modelar com esses gringos? Cara, dá para até virar filosofia de vida, tá? A gente gasta 80% do nosso tempo com coisa inócua, como ser humano, com coisa que não vai levar a gente a lugar nenhum. E nessa parte do trabalho, do investimento, é a mesma coisa. É muito ruído. E o gringo, ele dá menos atenção para isso. Não é que ele não dá, ele dá menos. Então, quando a gente está aqui sofrendo, e Brasil, e escândalo, e juro, o gringo olha para o número. Então, ele é muito mais pragmático nesse sentido. Duas razões específicas. Um, porque por natureza ele é, e o segundo, porque, infelizmente, a alocação no Brasil é pífia. Eu costumo dizer que aqui a gente é o small blind do poker. Se perder, perdeu. É tipo aquele dinheiro da Mega Sena. Sim. Você joga lá toda semana, sei lá, Perder não faz diferença. Não faz diferença. Entendi. Então, é uma alocação irrisória para ele, mas por natureza, ele olha de uma forma muito pragmática. É aquela coisa que a gente, quando está fazendo uma análise de uma empresa, temos que conhecer o management? Temos. Mas a gente tem que conhecer o management como ele faz a gestão. Sim. E não se o cara é um babaca. É simples. Assim, babaca que não vai ter um risco de margem lá na frente, mas a gente se preocupa muito mais com coisas que não geram o resultado. Essa é a grande diferença. Então, quando a gente fala com os gringos lá fora, cara, contratualmente é muito divertido. Qualquer contrato no Brasil tem 50 páginas. Se o dividendo for pago numa terça-feira, antes do dia 15, paga em tal conta. Se for depois, tem que acumular no CDI para devolver. O gringo quando cair dividendo, eu te pago. Simples. E é muito engraçado você conversar com ele. Que aí você vira para ele, tá, mas você vai me pagar como? Ele, não, eu vou te pagar. E a gente fica naquela, né? Eu, com a minha cabeça de regulação, eu chegava nas primeiras iterações, mas não tem que estar no contrato qual conta que você vai me pagar? Que dia que você vai fazer ele? Eu vou te pagar, tá no contrato que eu tenho que te pagar, eu vou te pagar. Então, essa parte pragmática é muito diferente. E a gente vê isso nos dois sentidos, né? Que eu vivi os dois caminhos em um espaço de muito tempo. Que eu montei a carteira de investimento no exterior, montei toda a estratégia que a gente fez, então eu falava com um gringo lá fora. E quando eu passava para ele os nossos pré-requisitos, ele, mas por que você quer tudo isso? A cabeça muito sem ruído, né? Meio sem burocracia. Sim. Blindada a isso, né? E crescer num ambiente assim, né? É isso. A gente está acostumado o quê, cara? A gente viveu, né? Dentro da minha história ali, não é só flores não no investimento institucional, tá? Peguei escândalo, peguei operação da Polícia Federal, tive que responder Ministério Público, tem porrada, tiro e bomba também. E aí é isso. Então, quando eu ia olhar qualquer contrato, quando eu ia qualquer regulamento, tá, mas... Cara, por quê? E quando ele vem alocar no Brasil, é a mesma coisa. Eu tive uma experiência muito interessante, uma pena que eu na época não consegui pegar os contatos desse cara. Eu tinha o meu escritório da XP aqui em Brasília, e um dia tô lá, aí eu vejo entrar no escritório uns 4 caras de terno e um cara de 2 caras daqueles turbantes e tal. Aí vem a secretária, tô nervosa, estão falando inglês e querem falar com o chefe do escritório. Tá bom, fui lá falar com os caras. Família real da Al Jazeera. E ele, então, o Sheik mandou eu vir aqui comprar energia no Brasil. Tá, mas como assim energia? Qualquer coisa ligada à energia, geração, transmissão, eu preciso investir em energia no Brasil. Tá, então você nem sabe o que você quer e você quer fazer via qual tipo de investimento, qual tipo de... Não sei, pode ser dívida, pode ser equity. Beleza.
Então, pode tudo, mas é fundo que você quer investimento direto, você quer uma plataforma. Não, eu preciso comprar energia. Tá, e você já fez o registro no Banco Central com a 373, botar um procurador? Ele, não. Eu, como assim não? Então, ele falou que queria comprar energia, eu vim para cá comprar energia. Simples assim. Mandato, vai. Vai. A hora que eu expliquei para ele, não, cara, peraí. Cadastra no Banco Central, um administrador procurador para você fazer. Você vai ter que ter um fundo de investimento, uma responsabilidade fiduciária para fazer. Aí a frase dele foi o seguinte, então eu vou ter que voltar e falar pro Sheik que eu tenho 2 bi de dólar para investir e não vou conseguir comprar nada. Mas é como a cabeça dos caras funcionam. Ai, cara. É loucura. A gente aqui preocupa muito com essa formalidade e beleza. Tem muito jeitinho que a gente tem que se blindar, tem muita gente querendo, né, lei de Gerson, então a gente tem que se blindar, mas temos que estar pronto também para lidar com quem não é papo reto, fio do bigode. Boa. Isso aí, Marcão. Indo agora para uma parte final aqui, para a gente fazer um bate-bola. Bora. Vamos lá? Eu prometo a você um bate-bola dessa vez. A outra vez eu enrolei um pouco mais, né? Comentei mais os assuntos. Vamos lá, um livro que mudou sua cabeça. Cara, ganhei esse livro da minha mãe. No dia eu achei que era uma crítica e mudou minha cabeça mesmo. É aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim. Eu tenho uma cabeça muito cartesiana, eu tenho uma cabeça muito meio do gringo, pai bola. É ou não é? Uhum. E esse livro fala para você aprender a ler a outra parte, se colocar no lugar dela para como ela vai interpretar a sua mensagem. Então, esse foi o meu começo da minha vida comercial. Então, minha mãe falava que eu era muito grosso. Ouvi isso de ser grosso uma vez no trabalho, lá na nossa mesa lá. É muito interessante que... Como que é o Marco Túlio, né, sem estar com a farda? Marcão, vamos almoçar? E eu tô aqui, né? Não. Direto. E tá tudo certo. E essa pessoa ficou 1 ano achando que eu não gostava dela. Falou pros outros qual que era o meu problema com ele e não tinha nada. Uhum. E esse livro te ajudou? Esse livro me ajudou. Ah, incrível. O maior não que você levou e hoje agradece? Cara, eu ganhei e não levei, então isso é um não. Uma vaga de emprego numa grande gestora de private equity em São Paulo. Quando eu fui sair da XP e fui entrar no fundo de pensão, eu estava com essas duas. E esse cara falou, eu te quero, eu te quero, eu te quero, vai dar certo, vai dar certo. E aí, por coincidência da vida, foi bem na época que o pessoal da FUNCEF me chamou e eu liguei para esse cara. Ele, cara, isso era julho, eu te trago em dezembro. Eu falei, cara, ou é agora ou não é. E foi um não, não é agora. Então, essa minha construção do meu repertório, eu agradeço a esse não. Porque provavelmente hoje eu seria um Faria Limer, pranilheiro, usando a botoadeira. Entendi. Aqui, eu tenho uma pergunta se você prefere gestão ativa ou passiva, mas eu acho que eu vou endereçar ele mais para a pessoa física. Tá? O Marcão, quando compra lá os investimentos, ele é mais um gestor. Prefere uma gestão mais ativa ou mais passiva? Cara, se eu tiver que escolher, é passiva, é beta. Eu acho que filosofia de vida, né? Igual a gente falou aqui no começo, doesn't matter going nowhere fast. Primeira decisão é, escolha seus betas. Ao que você quer estar exposto? Monta sua carteira, monta sua filosofia de vida ao que eu quero estar exposto. Então, você vai fazer ali 80% do seu portfólio alocado em betas. Com uns 20% você vai gerar alfa. É aquela coisa que é como diz o ditado, plus a mais. Mas se eu tiver que escolher, escolha seus betas. Concordo plenamente. Um profissional que você admira no Brasil? Cara, posso ser criticado que eu falei de Faria Lima um monte aqui agora, mas eu adoro o André Esteves. A eloquência que ele tem sem formalidade, eu me identifico muito naquilo. Então, ele consegue te convencer sem usar os termos técnicos da economia, ele consegue te apresentar algo direto, mas o ponto principal, e como eu falei, eu gosto muito de assistir vídeos e podcasts, você vê ele falar de várias coisas com propriedade. Muito bom. Brunel em uma palavra. Ponte. Ponte, muito bom. Habilidade que todo profissional do mercado financeiro deveria ter e não pode ser Excel. Já foi citado aqui anteriormente. Cara, nem do mercado financeiro, é da vida. A comercial se expresse
Não tem nada mais difícil do que aquela pessoa que começa uma frase com então. Gente, a gente aprendeu isso na 4ª série. Uma frase é feita de sujeito, verbo e predicado. Uma redação ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando que a gente desaprendeu isso? Você pergunta para a pessoa, vamos almoçar? Então. Eu comi muito tarde. Eu não te perguntei o que você comeu de manhã. Aí você fala, não, obrigado. Pô, por quê? Eu comi muito tarde. A gente tem que voltar para o básico da interação. Então, comercial, comunicação. Essa eu vou comentar porque é um hábito, né, que muitas pessoas têm, eu também tenho, de começar justificando, né, de começar no então, não respondeu sim ou não, começou justificando. Poxa, isso enfraquece um pouco a comunicação, né. Um erro que te custou caro, que pode ser dinheiro ou tempo. Isso daí dá um outro podcast. Foi ir para o Canadá. Custou muito caro financeiramente, emocionalmente e de tempo de vida. Por quê? A gente romantiza muito o que é a vida lá fora. E romantizar mesmo. Cara, é muito bom. iPhone, SUV, casa bonita, neve. Cara, melhor experiência da vida. Recomendo todo mundo ter a experiência e não é de só a prestação de esqui, não. É tipo, aluga o Airbnb e vive aquilo. Mas me custou muito caro em tempo, dinheiro e emocional não ter pesquisado isso melhor antes do que é a vida. Cara, a gente vive muito bem no Brasil. Eu vou dar um exemplo para você aqui. A minha família é de Madureira, zona norte do Rio de Janeiro. Cara, são, assim, meus pais, meus avós construíram muita coisa de onde eles vieram. Então, é aquela coisa que você vai visitar, não é o lugar bonito, não é a casa mais bonita. Mas, irmão, todo domingo tem churrasco. Incrível. Se eu ligar e falar que eu tô indo, incrível. É cerveja, assim, que eu falo, Dindo, para, tipo, não, sempre teve. E isso é uma coisa que a gente aqui valoriza muito e nós somos muito felizes com isso, que a gente é abastado. Não importa se a casa tá no reboco, tem churrasco. E aí você chega lá fora, é uma vida regrada, é uma vida que culturalmente é regrada. E isso é um choque cultural enorme, tremendo. Então, foi um erro eu não ter me preparado e não ter pesquisado melhor sobre isso. Entendi. Marcão, tem uma pergunta que é o que baseia aí todo esse trabalho que eu estou fazendo, né? Que é assim, se você pudesse voltar lá atrás, né? E reconstruir, como é que você faria, né? Como é que você construiria? Essa é a pergunta que eu coloco, assim, não só no podcast, mas eu coloco no meu livro, eu coloco em todo esse trabalho. Se o Cláudio tivesse que recomeçar, o que ele faria? Qual que é o insight? E aí minha pergunta nessa linha é se você pudesse voltar lá atrás, no seu primeiro dia, né? E dar um conselho, ser um mentor de você mesmo. O que você faria? O que você falaria? Cara, perca menos tempo pensando no que os outros estão pensando. Dedique menos tempo pensando no que os outros estão julgando. A gente tem uma preocupação muito grande, principalmente quando é jovem ou quando está falando, de reputação é tudo na vida, mas a gente tem uma ideia do que a reputação ali no D0 importa, e não é. Então, a gente quer agradar, quer ir no almoço quando alguém chama e a gente não queria ir. Então, assim, se importe menos com o que as pessoas acham e mais com o que você quer fazer. Então, muita coisa eu podia ter estudado mais cedo e não estudei. Muita coisa eu poderia ter me exposto mais e não fiz, porque ficava com essa preocupação de como vai ser visto. Falando, a minha oferta de emprego, quando eu entrei na fundação, criou um trauma. Você é vendedor demais. Então, cara, na boa, dane-se. Você é assim, é o seu perfil, vai lá e faz. Então, preocupe-se menos com o que o outro acha de você como julgamento, não como percepção de valor, não como percepção de posicionamento, mas como julgamento. Legal, Marcão. Obrigado, foi uma aula absurda. Se as pessoas quiserem te encontrar aí para trocar uma ideia, para falar com o Marcão, seu perfil pessoal, profissional, como é que elas fazem? Cara, Marco Túlio Coutinho, tudo junto, em todas as plataformas.
jogar no Google vai te encontrar. Vai me achar lá dentro. Fácil. Com certeza. E se esse conteúdo gerou algum insight para você, você quiser comentar aí, eu respondo todos os comentários, ou pelo menos dou um joinha. Comenta abaixo, compartilha com o pessoal. Acho que aqui teve bastante insight, uma grande aula. Marcão, mais uma vez, muito obrigado. Acho que aqui a gente até passou um pouco do tempo, mas trouxe um conteúdo muito relevante. Queria te agradecer de coração. Acho que dar essas opiniões, ser sincero, ter coragem de se expressar e ser genuíno é uma habilidade necessária aí para todo mundo. Você tem isso de uma forma bem intensa. Eu acho isso fantástico, acho uma qualidade super positiva. Agradeço demais você ter vindo, ter colaborado com a gente. Eu que agradeço demais o espaço e, cara, só te parabenizar, assim. Como eu disse, é solitário e tem muita gente aí fora que pode não ter a quem recorrer para pedir essa opinião. Então, poder consumir esse conteúdo, poder te acessar é algo fantástico. Então, parabéns, coloco à disposição também, vamos trocar ideia. Sim, não existe pergunta burra. Então, gente, acessa, compartilha com os outros e, principalmente, beba dessa água. Boa. Obrigado. Pessoal, até o próximo episódio. Até logo. Tchau, tchau.